Então, os atributos do ser humano, o último tópico, o quinto tópico, é a criatividade humana e o trabalho, né? Nós estamos estudando exatamente os atributos do ser humano, e agora o último tópico é a criatividade humana e o trabalho. A lição diz assim: o trabalho não é consequência do pecado, mas uma bênção na vida do homem. Então perceba que muitas pessoas, muitos dos nossos irmãos entendem que o trabalho foi uma consequência do pecado. O homem pecou e agora teve que trabalhar. Mas se nós formos dar uma olhada no que a Bíblia diz, não é bem assim. Para nós entendermos isso, eu queria passar para você um conceito de trabalho. O que é trabalho? Trabalho é o conjunto de atividade física ou intelectual realizada por um indivíduo com o intuito de atingir metas. Isso é trabalho. Repetindo, é o conjunto de atividade física ou intelectual realizada por um indivíduo com o intuito de atingir metas. Então veja o trabalho antes da queda. Pegue a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Olha o que diz o texto: e disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Capítulo 2 e versículo 15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então aqui, antes da queda, nós estamos aqui percebendo o homem tendo atividade física, lavrar, guardar, e intelectual, que é exatamente o que diz o texto: dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Então o homem tinha um trabalho a exercer, uma atividade física e intelectual a realizar, que Deus deu para ele. Então o trabalho é uma bênção na vida do homem. Agora, é claro que com a queda, como diz a lição, a queda apenas tornou as atividades laborais mais árduas e estressantes. É o que diz lá em Gênesis 3, 17. É muito importante você ler o texto. Diz assim: e Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha só o que aconteceu. Aí o versículo de número 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Então, com a queda do homem, as atividades, o trabalho se tornou mais árduo, mais estressante, mais fadigante. Inclusive Paulo fala em primeiro quero ler esse texto para você, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 12, 1 aos Coríntios 4, 12 também é bom você ler esse texto. Olha, é muito importante dentro do contexto. Paulo diz assim: e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Só a primeira parte do versículo 12, que Paulo está falando aqui do seu trabalho, do seu ministério. Ele diz: e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Então o trabalho aqui, ele coloca como algo que trouxe fadiga, mas isso por causa da queda do homem. Mas o trabalho é uma bênção, é necessário o trabalho. Então é necessário que Deus disse: no suor do teu rosto comerás. Daí vem a recomendação bíblica, que eu acho muito importante colocar isso na lição
na lição de domingo, segundo a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, capítulo 3, versículo 10 e 11. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz a Bíblia: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então, olha o que Paulo diz aqui: se alguém não quiser trabalhar, não coma, né? E Deus falou lá em Gênesis, lá que é o texto que nós lemos, né? Gênesis capítulo 2, versículo na queda do homem, na verdade é o capítulo 3. Capítulo 3, Deus diz assim: rondou comerás dela todos os dias da tua vida. E o versículo 3:19 melhor, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí Paulo diz aqui: quem não quiser trabalhar, não coma. Então é muito interessante, nós vemos aqui que o ser humano hoje ele tem que trabalhar. O trabalho é uma bênção, apesar que a queda trouxe consequências também na atividade humana na terra, mas o trabalho é muito importante, porque no suor do teu rosto comerás. E Paulo diz assim: se alguém não quiser trabalhar, não coma. Ou seja, para você comer, trabalhe para que você possa ter, suprir as suas necessidades físicas de comer, divertir e etc. Também um texto muito importante que é Efésios 4:28, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então o trabalho hoje, dentro desse texto que eu li aqui, tem duas funções importantes. Primeiro, para você suprir sua necessidade de comer, né, de se vestir. Quem não quiser trabalhar, não coma. Então é lógico que você quer comer, trabalhe, para que você tenha o que comer vindo do seu trabalho, das suas próprias mãos, né? E o Efésios diz que também trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir. Então, por que trabalhar hoje, né? Porque a gente precisa se alimentar, no suor do teu rosto comerás, e também para repartir com o que tiver necessidade. É as recomendações bíblicas que tem para nós, tá? Então, o trabalho é uma bênção. Trabalho é uma bênção, e essa lição coloca aqui a criatividade do trabalho como um atributo do ser humano, ou seja, é da natureza humana isso, tá? É da natureza humana. Desde o princípio, Deus ordenou, Deus deu a tarefa, a atividade para o homem, o trabalho para o homem de dominar, de cultivar, de guardar o jardim do Éden, de dominar os animais, etc., como nós já falamos, tá? O outro ponto da lição é a criatividade. Falamos da dignidade do trabalho, também a lição fala da criatividade humana, que é algo também nato do ser humano. Todos nós somos criativos, tá? O ser humano é criativo por natureza, por isso que é colocado aqui como um atributo do ser humano, tá? E o que é criatividade? Eu tenho também aqui anotado um conceito que diz assim: criatividade é inteligência e talento, criatividade é inteligência e talento natos ou adquiridos para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, científico ou filosófico. Então, o que é a criatividade? É a inteligência que o homem tem, o talento que o homem tem, para nato dele, né? Ou adquirido para criar, inovar, inventar, em todas as esferas da vida. Então o ser humano ele tem a capacidade de mudar, de desenvolver, de evoluir em todas as esferas da vida. Ele tem capacidade de criar novas ideias,
de resolver problemas antigos, né? Ou velhos problemas ou novos problemas com novas soluções. O que é isso? É a capacidade que o homem tem de ser criativo, tá? Então pode ser, o ser humano, ele pode desenvolver técnicas, ele pode melhorar, porque ele é criativo, é diferente do ser humano. Exemplo, a abelha, ela faz a casa dela lá, né? Desde que Deus criou a abelha, é daquele jeito, mas o ser humano não, ele é criativo. O ser humano é criativo, então veio desenvolvendo as técnicas, a arquitetura, aí veio modificando. Como serão as casas daqui a 50, 60 anos, né? Cada vez o homem inovando. Por que isso? É a capacidade que o homem tem, é o atributo que o homem tem, nato dele, né? Claro que é o atributo, então ele é criativo. Isso é muito importante você observar. Na lição fala desde o início, lá em Gênesis capítulo 4, né? O homem sendo criativo no seu trabalho. Gênesis capítulo 4, Deus disse para Adão: no suor do teu rosto comerás, né? Mas é interessante nós começarmos a observar na palavra de Deus que depois da queda veio Caim e Abel. Eles desenvolveram trabalho, porque o homem é criativo. Quando no capítulo 4 de Gênesis, o versículo de número 3 diz: e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então começa aí, né, diversas atividades de trabalho, porque o homem é criativo. Ele começou a ter essa inovação, ele começou a mudar, né, a forma de trabalho. Isso nós vemos também no versículo 20, veja aí, o homem com a sua criatividade. No versículo 20 diz assim: e Ada teve a Jubal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Versículo 21, e o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Olha a criatividade humana, né? Já sendo exercida ali, inventando instrumentos da harpa, o órgão. Aqui não é o que como a gente tem de hoje, mas o homem aqui criando, né, instrumentos e inovando, sendo agora um músico aqui. Jubal, esse foi o pai de todos que tocam, né, dos músicos. Isso é muito interessante, porque fala da atividade. Também no versículo 22, Exilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro, de toda obra de cobre e de ferro. Então veja aí que ele se tornou mestre de toda obra de cobre e de ferro. O que é isso? A criatividade. O homem foi inovando, o homem foi inventando, o homem foi mudando as coisas, né? Porque Deus deu a ele a capacidade de criar, né? A inteligência, o talento, né? De o homem inventar, de inovar em todo o campo da sua vida, artístico, como aqui os músicos, né, no trabalho, como aqui o homem Zilá, na verdade Tubal-Caim, que se tornou mestre de toda obra de cobre e de ferro. Então aqui é o último ponto da lição, os atributos do ser humano, que é a criatividade humana e o trabalho. Que coisa importante essa lição, nós entendemos dessa forma bíblica, né, sobre o ser humano. Deus abençoe você e tenha uma boa aula. Amém?